Bora ver como é que funciona essa questão aqui em um caso. Olha lá. Na minha petição inicial, eu estou pedindo reconhecimento de paternidade e alimentos no valor de 5 salários mínimos. Na defesa, o réu nega a paternidade e contesta o quantum. Ele vai dizer, não tenho condições de pagar 5 salários mínimos. Na fase de especificação de provas, o autor pede o exame de DNA. Em decisão interlocutória, olha aqui, em decisão interlocutória, o juiz indefere o exame de DNA. Note que, contra essa decisão interlocutória, o cabimento recursal é do autor. Ele pediu para produzir a prova, o juiz negou. Então, nesta decisão interlocutória, o autor sucumbiu, ok? Mas tem cabimento recursal? Não tem. Lendo o artigo 1015 do Código de Processo Civil, a gente percebe que não cabe agravo de instrumento contra essa decisão. Na audiência de instrução, então, o juiz ouve 2 testemunhas e faz uma inspeção judicial. Com base nisso, compara a cor dos olhos, compara a cor do cabelo, compara a cor da pele, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, reconhece a paternidade. Com base nisso, o juiz profere uma sentença declarando a paternidade e condenando o réu a pagar alimentos no valor de 4 salários mínimos. Nessa hipótese, quanto ao primeiro capítulo, referente ao reconhecimento da paternidade, o interesse recursal é do réu. E o cabimento está presente para a apelação. Né? Contra a sentença, cabe a apelação. Por outro lado, no que diz respeito aos alimentos, ambas as partes têm interesse. Afinal de contas, eu tenho aí sucumbência recíproca. O autor pediu 5 salários mínimos, ganhou 4, consequentemente, ele perdeu 1 e o réu perdeu 4. Ambos podem recorrer e o cabimento também está presente. Só que o que acontece? Contra essa sentença, só quem recorreu foi o réu. O réu recorreu ao argumento de que não existem provas suficientes da paternidade. E esse réu está correto. Então, o autor vai ser intimado a apresentar as suas contrarrazões, que é como se fossem uma contestação do recurso, né? A efetivação do princípio do contraditório em sede recursal. Esse autor, lá nas suas contrarrazões, vai trazer uma preliminar de apelação contra aquela decisão interlocutória. O que ele vai dizer? Olha, se o tribunal entender que realmente não existem provas suficientes da paternidade, é por causa desse problema aqui. Então, vejam que, mesmo o autor ganhando, ele pode recorrer dessa decisão lá de trás. E ele vai fazer isso em preliminar suas contrarrazões. E aí, retomando um outro conteúdo com vocês, é nesse momento também que a gente vai ter a possibilidade do recurso adesivo. Afinal de contas, se eu tenho uma sucumbência recíproca, pode ser que o autor, então, nesse momento, opte por recorrer contra a sentença para aumentar de 4 salários mínimos para 5 salários mínimos. Aqui haverá, pessoal, uma nova intimação para contrarrazões. Tá? Estou faltando aqui deixa eu anotar aqui a caneta, que a gente sabe que, havendo recurso adesivo, eu tenho que oportunizar contrarrazões ao recurso adesivo. Né? No caso aqui, quem vai apresentar contrarrazões ao recurso adesivo é o réu, já que o recurso adesivo é do autor. Tudo bem? E aí, só então, essa causa vai para o Tribunal de Justiça, onde ela vai ser apreciada nos seus mais diversos aspectos. Destaco aí para vocês a questão da regularidade formal. A gente sabe que esse é um requisito genérico dos recursos e eu faço questão de destacar a interposição no juízo aquó, no juízo prolator da sentença, enquanto o julgamento vai ser feito pelo juízo ad quem. Esse juízo ad quem, então, é o juízo, no caso, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, que vai ter a competência de analisar
não só a admissibilidade do recurso, mas também o mérito recursal. E aí lembra vocês que o mérito recursal não necessariamente tem a ver com direito material, pode ter a ver com direito processual, principalmente se a gente estiver falando de erro improcedendo, tá certo? Aqui também, pessoal, chamo a atenção de vocês para aquele modelinho que eu já disponibilizei no Blue, porque é um modelinho de recurso que vai permitir que vocês vejam a existência das duas peças, uma peça de interposição e uma outra peça de razões.